Olá, fera! Estamos mais uma vez aqui no nosso módulo de bioquímica trabalhando com proteínas, tá certo? Quando a gente começa a estudar proteínas, a gente fica um pouco confuso pela quantidade e pelo número de proteínas e pela diversificação dessas proteínas que a gente encontra no nosso corpo. Isso é bem verdade, porque se a gente tirar água, por exemplo, o composto orgânico mais abundante no nosso corpo é a proteína. Uma grande quantidade, uma multidiversidade e uma grande função é a proteína no nosso corpo, tá certo? Mas nesse módulo, com a ideia do Enem, vamos começar a estudar um aspecto mais químico dessa proteína. Então fica ligado aqui na gente. Olha para o nosso quadro aqui, ó. Vê só. Quando a gente estuda a proteína, a gente vai começar a trabalhar com aminoácidos, tá certo? Os aminoácidos, na verdade, é a unidade básica de formação da proteína. Você está vendo aqui no quadro, por exemplo, que o aminoácido ele possui uma fórmula geral, a fórmula geral dos aminoácidos, tá certo? A fórmula geral dos aminoácidos. E a fórmula geral dos aminoácidos ela é composta basicamente por um grupamento amina, deixa eu só destacar a cor aqui para a gente poder visualizar. Um grupamento amina, esse aqui, tá certo? Um grupamento ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical R ligado a esse carbono central, um carbono assimétrico, um carbono que tem 4 ligantes diferentes, tá certo? Então, olha só, o que vai diferenciar o aminoácido é exatamente esses radicais. Olha para mim, vê só. É exatamente esses radicais, tá certo? Todo e qualquer aminoácido da face da Terra ele vai ter que ter o grupamento amina, ele vai ter que ter o hidrogênio e ele vai ter o grupamento ácido carboxila, a carboxila como queira. Mas o que vai diferenciar esse aminoácido é esse radical R. Olha para o quadro novamente para a gente ver essa tabela de aminoácidos. Vê só, preste atenção aqui. Tu tá vendo aqui na tabela de aminoácidos que o que está em azul são os radicais. Tu vai ver um radical mais simples, no CH3, até radicais mais complexos, que envolvem anéis aromáticos, tá certo? Uma diversidade de radicais conglomeradas em 20 aminoácidos, e apenas 20 aminoácidos, beleza? Então, vê só, preste atenção. Olha para mim aqui. O aminoácido é a unidade básica da formação da proteína. A gente pode dizer o seguinte, que a proteína, na verdade, é um grande polímero, uma molécula grande, e que os aminoácidos são as unidades básicas, tá certo? Os monômeros desse polímero. Eles vão se juntar e formar esse grupo proteico, essa proteína grande. Alguns livros, eles costumam dizer que a definição para ser uma proteína é a partir de 50 aminoácidos, mas isso é bem variável, não tem uma lei para dizer isso. O que a gente sabe é um conjunto grande de aminoácidos forma uma proteína, tá certo? E essa proteína é o estudo nosso aqui. Olha para o nosso quadro aqui, como é que a gente vai formar essa proteína. Preste atenção. Olha para cá. Aqui tu tá vendo uma observação que eu coloquei aqui, onde ele está dizendo que os aminoácidos aromáticos são esses 3. Eu preciso decorar isso, Tiago, preciso decorar que os aminoácidos aromáticos é fenilalanina, tirosina, triptófano? Óbvio que não. Para o Enem, não, tá certo? Talvez para uma segunda fase seja importante, mas para o Enem, não. Mas o que eu queria te mostrar é realmente isso aqui, ó. A classificação dos aminoácidos. Eu posso classificar os aminoácidos em essenciais ou não naturais. E posso classificar os aminoácidos em não essenciais ou naturais. Galera, vê só. Olha para mim, para a gente poder visualizar essa ideia de uma forma mais forte. Preste atenção. Qual é a diferença entre um aminoácido não essencial ou natural e um aminoácido essencial ou não natural? Preste atenção. Se ele é essencial para mim, é porque eu não produzo, eu tenho que ir em busca. Então, os aminoácidos essenciais, o meu corpo não produz, eu tenho que buscá-lo na alimentação. São aqueles aminoácidos adquiridos na alimentação. Tá certo? Enquanto os aminoácidos não essenciais, se não é essencial, na verdade meu corpo já tem, ele já é natural, ele já faz parte do meu corpo. São os aminoácidos naturais. Esses aminoácidos naturais, que o meu corpo produz, aí sim,
tá certo? Eu não vou adquirir de alimentação. Ocorre uma produção interna. Interna aonde? O fígado. O fígado é o principal órgão de formação de aminoácidos. Ele forma a matéria-prima em busca da proteína, tá certo? Existe um conjunto de reações químicas, chamadas de reações de transaminação, onde o fígado vai pegar matéria-prima básica e formar aminoácidos, que é a matéria-prima de formação da proteína. Então, os aminoácidos não essenciais ou naturais, tá certo? É aquele que meu corpo produz, enquanto os aminoácidos essenciais ou não naturais é aquele que meu corpo não produz, portanto eu tenho que adquiri-los na alimentação, beleza? Olha para o nosso quadro aqui para você ter uma ideia, vê só. O importante agora é entender como é que eu vou formar esse aminoácido, como é que eu vou formar essa minha proteína. Então vê, aqui no quadro eu coloquei dois aminoácidos, um aminoácido chamado glicina e outro aminoácido chamado alanina, tá certo? Não interessa bem, na verdade, que tipo de aminoácido é. Importante é você saber a reação que vai ocorrer aqui, a ligação peptídica, a reação de união dos aminoácidos. Então observe o seguinte aqui, ó. Eu estou vendo aqui, nesse primeiro aminoácido, esse grupamento COOH, que é o ácido carboxílico, juntando com a minha amina. Pois é, a união de um ácido carboxílico com uma amina vai formar a ligação peptídica que você está vendo aqui, bem bonitinha, tá certo? Se você reparar bem, a união desses dois compostos é chamada de síntese por desidratação. Por que síntese por desidratação? Porque quando o ácido carboxílico reage com o grupamento amina, ocorre uma liberação de uma molequinha de água, tá aqui ela, vai-se embora, vai para o teu organismo, tem outras funções, outras atribuições, não tem muita importância ela. O importante é saber que a união do grupamento ácido carboxílico com a união do grupamento amina vai formar a ligação peptídica. E essa ligação peptídica, olha para mim, e essa ligação peptídica, tá certo? É a ligação que vai unir os dois aminoácidos para formar uma proteína. Então veja bem, os aminoácidos vão se ligar através das ligações peptídicas para formar as proteínas. A ligação peptídica é formada sempre um ácido carboxílico de um aminoácido com um grupamento amina de outro. A junção entre eles, uma síntese por desidratação, formou a proteína, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tiago, essa ligação, ela tem alguma natureza? Tem uma ligação covalente, como qualquer outra ligação que ocorre nessa molécula, tá certo? Portanto, é uma ligação forte. Tranquilo? Então a gente já sabe, já consegue entender, já está visível na nossa cabeça que os aminoácidos são ligados por ligações peptídicas para formar a proteína. Beleza? Na paz? Olha para o nosso quadro novamente. Preste atenção aqui, ó. Tem um detalhe aqui, ó. O número de ligações peptídicas é igual ao número de AA. O que é isso? O número de aminoácidos menos 1. Então veja, se eu tenho um polipeptídeo que tenha 100 aminoácidos, tá certo? Para eu saber o número de ligações peptídicas, é pegar o número de aminoácidos menos 1. Menos 1. Então eu vou ter, na verdade, 99 ligações peptídicas, tá certo? É algo bem simples, algo bem simplório, mas só para que você fique ligado, tá? Olha para mim aqui, ó, preste atenção, vê só, é bem simples entender essa ideia. Eu tenho 2 aminoácidos, entre eles uma ligação peptídica. Eu tenho 3 aminoácidos, entre eles 2 ligações peptídicas. Eu tenho 4 aminoácidos, entre eles 3 ligações peptídicas. E assim vai, tá bom? Se eu tiver 100 aminoácidos, 99 ligações peptídicas. Agora o importante é saber o seguinte, se eu tenho um polipeptídeo de 100 aminoácidos, tá bom? Vai sobrar quantos grupos ácido carboxílico e vai sobrar quantos grupos aminas? 1 e 1. Por quê? Porque o ácido carboxílico e o grupamento amina dos demais aminoácidos transformar-se-ão em ligações peptídicas, tá certo? Então vai sobrar o primeiro, que a gente chama na verdade de grupo carboxila terminal, ou grupo ácido terminal, e o grupamento amina ou amínico terminal, tá certo? O primeiro e o último de cada polipeptídeo. Beleza? Tranquilo? Na paz? Olha para o nosso quadro aqui para que a gente possa entender essa ideia. Vê só. Estrutura da proteína. A proteína tem 3 tipos de estruturas, tá certo? A estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária, beleza? O que se caracteriza a estrutura primária? Olha para cá. A estrutura primária, ela é caracterizada
pelo conjunto de aminoácidos e suas respectivas ligações peptídicas. Então, o aminoácido linear mais as ligações peptídicas, isso vai caracterizar a minha forma primária da proteína. Apenas isso. No entanto, essa forma primária, ela vai começar a sofrer torções, vai começar a sofrer interações de outros radicais e vai começar a ter uma conformação diferenciada. Ela vai sair da sua estrutura plana, linear da estrutura primária e vai começar a ter uma estrutura, uma conformação tridimensional, uma conformação espacial. Então veja, a estrutura primária da proteína, ela é linear. Tá certo? Ela é plana. A partir da estrutura secundária da proteína, ela começa a sofrer contorções, alterações de acordo com outras interações químicas e começa a obter uma conformação espacial. Olha aqui no nosso quadro para que você tenha essa ideia. Veja. Observa aqui que a estrutura primária, ela é linear. É somente os aminoácidos e as ligações peptídicas entre eles. Lembre que isso aqui é uma estrutura plana, apenas plana, tá certo? Eu vou ter agora estruturas espaciais, que é a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária, beleza? Observa aqui que ele mostrou para tu que sofreu um processo espacial chamado de helicoidização. É uma hélice aqui, olha para cá, é uma hélice aqui, ó. Tu tem essa hélice aqui sendo formada. É uma estrutura hélice, helicoidal. Então, toda vez que tu observar uma estrutura helicoidal, a gente chama de alfa, estrutura alfa-hélice. É a estrutura secundária da proteína. A próxima é quando essa estrutura secundária ela vai sofrer contorções, formar estrutura terciária em forma de novelo. Tá certo? E por último, a estrutura quaternária, onde eu tenho várias estruturas terciárias. A quaternária é um conjunto de estruturas terciárias, tá certo? Beleza? Preste atenção aqui só para que a gente termine de revisar a nossa ideia. Vê só, a estrutura primária da proteína, obrigatoriamente ela vai ser plana. A estrutura secundária da proteína, ela vai ser espacial. Certo, Tiago? Espacial em qual sentido? No sentido da hélice. Então, obteve a estrutura da hélice, tá certo? Tá um pouquinho feia a letra, mas não tem nada não. Beleza? Ela é a estrutura secundária. Estrutura terciária, Tiago, qual é a conformação dela? Também vai ser espacial e vai ter a conformação de novelo. Presta atenção aqui. E a quaternária, obrigatoriamente, tá certo? É o conjunto, a soma de várias estruturas terciárias. É a soma de várias estruturas terciárias. Galera, vê só. A estrutura plana é somente aminoácido e ligação peptídica. Agora, a espacial secundária, espacial terciária e espacial quaternária, essas três aqui são estabilizadas, têm essa conformação por causa das pontes de hidrogênio. Tá certo? As pontes de hidrogênio. Olha para mim. Vê só. Presta atenção aqui, ó. As pontes de hidrogênio são elas que mantêm a estrutura espacial da proteína. Primária, apenas aminoácidos e ligações peptídicas. Secundária, terciária e quaternária são espaciais. Mas quem é que mantém a estrutura espacial? O conjunto de pontes de hidrogênio que se estabelece entre elas. Alguns livros também falam que se estabelecem pontes de sulfeto. Mas você não precisa se estressar muito com isso não, tá certo? Agora é bom saber que a estrutura espacial das proteínas, secundária, terciária e quaternária, são mantidas pelas pontes de hidrogênio. Com isso, a gente entende essas proteínas, tá certo? Entende a estrutura da proteína. Existe proteína com várias funções, com função de imunidade, as imunoglobulinas, com função estrutural, como colágeno, com função de transporte de gases, como hemoglobina, com as diversas funções. Então, assim, à medida que a gente for estudando biologia, a gente vai começar a entender a função de cada proteína dessa. Não precisa decorar tudo agora. O que você precisa saber é exatamente o que a gente falou. As estruturas espaciais, a formação da ligação peptídica, que é a base para que a gente passe a entender as enzimas. Lá na frente a gente vai discutir melhor essas enzimas, tá bom? Galerinha, muito obrigado.
Fique ligado aí, até o próximo capítulo, a gente vai começar a falar sobre carboidratos. Valeu!